Olá! Nessa aula nós vamos iniciar as principais alterações associadas ao processo de envelhecimento. Então nós vamos comentar sobre as alterações na pele, no paladar, na audição, no olfato e também na visão. Bom, vamos iniciar então com as alterações na pele. As principais alterações que a gente observa, que reflete na pele do indivíduo idoso, é uma redução na água corporal. Tanto que o indivíduo adulto ele tem média de 70% de água corporal, e já o indivíduo idoso a gente pode observar uma variação entre 50% a 60%. Com isso, a gente tem uma redução tanto na elasticidade do tecido, como também uma redução na capacidade de renovação celular. Você já deve ter observado, por exemplo, que a pele do idoso ela é mais porosa, a gente consegue observar, inclusive, visualmente, né, como se tivesse realmente faltando uma certa hidratação. Por isso que é importante a gente orientar os idosos no consumo de água e, principalmente, consumir alimentos que, de certa forma, ele contribui para que essa água ela seja absorvida dentro das células, né, para que a gente consiga fazer com que essa água ela entre dentro das células, para que dessa forma consiga melhorar esse processo de hidratação. Então não é simplesmente a gente consumir água, mas a gente precisa de alguns alimentos que de certa forma eles contribuem para que aumente essa quantidade de água intracelular. E com isso, com essa redução na elasticidade, na capacidade de renovação celular, a pele do idoso, ela corre um maior risco de ter lesões, né? E você já deve ter observado, inclusive, dificuldade para cicatrização, principalmente se o idoso tiver algum problema, alguma enfermidade, né, que contribua, como é o caso do diabetes. Então, por conta dessa redução da elasticidade e da diminuição da capacidade de renovação celular, ele já aumenta o risco de lesão e de difícil cicatrização. Então, se o idoso tem alguma enfermidade, isso de certa forma acaba sendo potencializado. Além disso, também diminui a percepção sensorial, então às vezes o idoso bate e ele nem sente que ele bateu, e de repente quando você vai falar, nossa, o que aconteceu aqui? Ah, não sei, devo ter batido em algum lugar. Ele acaba não percebendo, inclusive, esses machucados menores, e também com isso faz com que aumente o risco do idoso ter possíveis infecções. Em relação à audição, a gente observa uma certa redução da acuidade auditiva, que é associada ao processo do envelhecimento. Normalmente o idoso ele não percebe essa redução, inclusive a gente tem alguns testes que são realizados com o objetivo de identificar, como por exemplo o teste do sussurro, que você sussurra aproximadamente 30 centímetros do idoso em ambos os lados para observar se o idoso está com algum problema de acuidade visual. Essa redução, que não é uma redução tão significativa, mas é uma redução associada ao processo de envelhecimento, a gente chama ela de presbialcusia, então é uma alteração normal associada ao processo do envelhecimento, mas durante as nossas aulas faz com que o idoso pode ter dificuldade de ouvir alguma informação, principalmente quando a gente trabalha em grupos. Então é importante você ficar atento se os idosos que vocês estão atuando têm essa redução auditiva, né, da acuidade auditiva, para que você possa direcionar a sua intervenção de forma que o idoso consiga realizar, consiga entender, consiga compreender as suas orientações para a execução correta dos exercícios. A gente pode observar também, durante o processo do envelhecimento, uma redução no paladar, né, uma distorção que pode ser também. Então a gente tem 3 tipos, a gente tem a algesia, que é quando o idoso ele perde o sentido do paladar, a hipogeusia, que a gente observa uma diminuição da capacidade do idoso de sentir sabor, e a digeusia, que é uma distorção do paladar. Muitas vezes o idoso ele fala pra gente assim, você comeu, você almoçou, não, tô sem fome, e às vezes na verdade ele acaba não sentindo a necessidade de consumir o alimento, porque realmente pode ter uma perda no paladar, pode ter uma distorção e inclusive uma diminuição na capacidade de sentir sabor. Faz parte do processo do envelhecimento. Então é importante a gente ficar atento,
porque a restrição calórica é um dos fatores que contribui para a sarcopenia, se ele não fizer uma ingestão calórica ideal, né, adequada para aquele idoso. E se você observar isso, que o idoso está tendo qualquer tipo dessas alterações, é importante você orientar para que ele procure um profissional da nutrição para que possa estar auxiliando nesse processo também. É uma alteração normal, faz parte do processo de envelhecimento, mas se o idoso, de certa forma, deixar de consumir o alimento, deixar de se alimentar, isso vai ter um impacto muito significativo na sua condição de saúde. Por isso, a gente tem que ficar atento à relação dessa questão da alteração no paladar também. E isso normalmente acontece, essas alterações, porque há uma alteração degenerativa nas células. Então, o idoso passa a ter dificuldade de sentir gosto dos alimentos e ele acaba, por isso, perdendo, então, como a gente mencionou, o interesse pela comida. E se isso se repetir, se isso se perdurar, pode comprometer, sim, a saúde do idoso. Com relação ao olfato, a gente observa também uma redução, uma perda olfativa. A gente tem 3 tipos de classificações. A anosmia, que é a perda olfativa, então o idoso deixa de sentir mesmo o cheiro, a fragrância de algumas coisas. A hiposmia, que é a baixa sensibilidade, e a parosmia, que é uma sensibilidade distorcida do olfato. Essas perguntas, esses questionamentos é interessante a gente fazer quando a gente pensa principalmente numa avaliação multidimensional, numa avaliação global. A gente não pode esquecer que o processo de envelhecimento ele não acontece de forma isolada. Às vezes o profissional de educação física limita a sua intervenção somente na parte física, aumento de força, potência, e tudo que acontece de alteração acaba sendo negligenciado. Mas é importante você olhar o indivíduo de uma forma completa, porque tudo vai interferir na sua saúde, na sua qualidade de vida. E por último, alteração na visão. É comum durante o processo de envelhecimento a gente ter uma perda na acuidade visual também. Isso acontece por diversos motivos, mas são normalmente alterações oculares, e você precisa ficar atento. Às vezes o idoso nunca utilizou algum dispositivo para recurso visual, um óculos, lente de contato, mas você começou a observar, por exemplo, um aumento na incidência de quedas. E às vezes o idoso, ele vai falar para você, eu não vi o degrau, eu não vi tal coisa, então pode ser que ele tenha reduzido um pouco a acuidade visual. Então fique atento a essa variável também, porque principalmente pensando na queda, a gente sabe que a prevalência de quedas, né, a incidência de quedas, ela pode comprometer significativamente a vida do idoso, pode levar ele a um estado, inclusive, de dependência funcional. Então, a gente tem que ficar atento a essa parte visual também do nosso idoso. Então, só para a gente complementar, para a gente finalizar, normalmente essas alterações que a gente observou, tanto na pele, audição, paladar, olfato e visão, normalmente elas não são muito abordadas, principalmente pelos profissionais de educação física. A gente acaba normalmente focando mais no aspecto físico, só que tudo isso pode, de certa forma, ter um impacto bem significativo na sua intervenção. Se o idoso deixa de se alimentar, ele pode ter um comprometimento na redução da massa muscular. E daí, por mais que o seu treinamento físico seja perfeito, enfim, que você leve todos os critérios em consideração que a gente vai mencionar durante esse curso, a falta de alimentação vai trazer um impacto muito grande para esse idoso, pode comprometer, pode trazer ele numa síndrome de sarcopenia. Então, avalie, fique atento, observe mudanças que o idoso fazia de uma forma, de repente ele começou a realizar de outra forma. Fique bem atento durante a sua prescrição, faça o atendimento global, olhe bem o idoso, não avalie somente o aspecto físico. Lembre-se que tudo pode comprometer a saúde e a qualidade de vida do idoso. E qualquer intervenção por qualquer profissional da saúde precisa levar em consideração todos esses aspectos. Na nossa próxima aula, a gente vai ver outras alterações biológicas também do processo de envelhecimento, na nossa aula 2, e é importante que você não fracione, isso aqui não é importante, eu vou focar mais na segunda parte. Não.
para manter a saúde, autonomia e independência do idoso, é importante que você leve em consideração todas as alterações que o processo do envelhecimento pode proporcionar. Até a nossa próxima aula.